Olá, queridos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu me chamo Everaldo Silva, seja muito bem-vindo a esse canal. Nesse vídeo falaremos sobre as Santas Escrituras. A Bíblia, ela tem diversos livros e muita curiosidade. Falaremos de algumas curiosidades bíblicas. Se você não é inscrito no canal, aproveita esse momento. Aqui embaixo, vá se inscrevendo, dando aquele joinha, compartilhando para que vidas sejam alcançadas e edificadas pela palavra do Senhor. Quais as maiores curiosidades bíblicas? Existem muitas curiosidades bíblicas que são importantes para o conhecimento de todo aquele que ama ler e estudar as Sagradas Escrituras. Para os cristãos, a Bíblia é muito mais que um simples livro antigo, mas é a palavra de Deus, inspirada, infalível e inerrante. Os seguidores de Cristo enxergam na Bíblia sua única regra de fé e prática. Os crentes sabem que é através da Bíblia que eles podem ter acesso à revelação especial de Deus e através do registro bíblico, que o salvo toma conhecimento da vontade do Senhor para a sua vida. Então, sem dúvida, sempre é bom conhecer algumas curiosidades bíblicas. Sobre as características do cânon, a Bíblia foi escrita por mais de 40 autores de diferentes épocas e também de lugares. Isso aconteceu ao longo de um período de cerca de 1.500 anos e o primeiro livro foi escrito aproximadamente 3.500 anos atrás. E o último livro foi escrito há quase 2.000 anos. Entre os escritores da Bíblia estão reis, profetas, sacerdotes, estadistas, juízes, agricultores, construtores, pescadores e um médico, E também um cobrador de impostos. Esses homens não escreveram coisas de sua própria imaginação. Afinal, a profecia nunca foi introduzida por vontade de um homem, e de homem algum, na verdade. Esses homens falaram e escreveram e foram inspirados pelo Espírito Santo, registrado lá em 2 de Pedro 1, 21. Os livros da Bíblia são organizados em duas partes, no Antigo Testamento e Novo Testamento. Esses livros bíblicos foram escritos originalmente em 3 idiomas. Esses idiomas antigos: hebraico, aramaico e grego. Esses idiomas não são mais falados, embora o grego e o hebraico possuem suas versões modernas. O Antigo Testamento registra os eventos que ocorreram antes de Cristo vir ao mundo. Por outro lado, o Novo Testamento registra os eventos que ocorreram depois do nascimento de Cristo. O maior livro da Bíblia é o livro de Salmo, com seus 150 capítulos. Já o menor livro da Bíblia é a segunda epístola de João, com apenas 1 capítulo e 3 versículos. Porém, se for considerar apenas aqui quantidade de palavra, a terceira epístola de João ainda é menor. O maior capítulo da Bíblia é o de Salmo, Salmo 119, enquanto o menor capítulo é o de Salmo 117. O maior versículo bíblico é esse, o 8 e o 9, no livro de Salmo. Mas o menor versículo depende da tradução considerada, podendo ser, vamos lá, Êxodo, Jó, Isaías, João. Uma curiosidade bíblica interessante é que a diversidade em capítulos e versículos dos livros da Bíblia foi adotada apenas na Idade Média para facilitar a organização da leitura bíblica. A Bíblia possui pelo menos 1.189 capítulos e 31.100 versículos, mas esses números podem variar dependendo da versão ou da tradução da Bíblia que você usa. As curiosidades bíblicas sobre a história registrada em Gênesis. O primeiro livro da Bíblia narra
a origem de toda a história, mostrando que Deus é o Criador de todas as coisas e que tudo o que ele fez era originalmente muito bom. Mas o mesmo livro também narra como tudo mudou, como o mal contaminou toda a criação e como o primeiro paraíso foi perdido por causa do pecado do homem. Na sequência, os livros da Bíblia registram como os israelitas foram escolhidos e moldados por Deus para serem a nação através da qual o Messias veio ao mundo, com o objetivo de redimir para si um povo formado tanto por judeu quanto por gentil. Porém, se o primeiro livro da Bíblia narra como tudo começou e fala sobre um paraíso perdido, o livro de Apocalipse é o último livro da Bíblia e traz profecias sobre como tudo irá terminar, sobre como será a consumação da história. Como o povo de Deus habitará num paraíso recuperado pelos méritos de Cristo. Esse último paraíso será muito superior ao primeiro paraíso perdido por Adão. A Bíblia contém história de reis, profetas, sacerdotes, pescadores, agricultores, soldados, políticos e tantos outros personagens que vieram que viveram no momento de fé. Viveram no momento de fé, no momento de amor, no momento de guerra, de traição, de perdão e muito mais. No entanto, todas essas histórias foram histórias únicas. E isso mesmo, a Bíblia narra uma história, a grande história da redenção, cujo herói e a figura central é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ao longo dos séculos, muitas pessoas tentaram proibir e destruir completamente os registros bíblicos. Porém, mesmo assim, a Bíblia permanece sendo o livro mais lido, traduzido e vendido da história. Os homens e seus planos se perdem no tempo, enquanto a palavra de Deus permanece para sempre.